Fala, torcedor do Verdão, a gente não cansa de assistir o jogo, né? E rever os belos gols do Palmeiras, essa grande vitória fora de casa contra o Flamengo, 3-0 fora os ameaços. Será que na próxima partida o Paulinho vai poder ser aí finalmente titular do Verdão ali contra a Chapecoense, ou então contra o Júnior de Barranquilla, que vai ser o próximo desafio do Verdão na Libertadores? Esse jogo vai ser na próxima quinta-feira. Eu vou trazer aqui essas informações. Torcedor, Palmeiras agora disparou na liderança do Campeonato Brasileiro, 7 pontos à frente aí do Flamengo. Eu separei aqui um corte da programação. Deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos acompanhar o programa. Bom, do outro lado tem o lado vencedor, que não tem nada com os problemas do Flamengo e tá comemorando bastante, ainda mais depois de uma semana bastante tumultuada. Vem um 3-0 para deixar a galera mais calma. Será que todo mundo ficou mais calmo, hein, Flávio Latifi? Conta pra gente como é que está esse termômetro do Palmeiras nesta segunda-feira, depois do protesto da Mancha. Inclusive a presidente Leila, né, veio a público também depois do jogo reafirmar ali seu apoio tanto ao técnico Abel Ferreira quanto ao diretor Anderson Barros também. Boa tarde, meu amigo. Até agora não deixei você falar? Não deixamos. Boa tarde, Lu, PVC, Fabiola, abraço, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, um início de semana tranquilo para o Palmeiras, né, depois da vitória contra o Flamengo. Um jogo onde muitos jogadores tiveram destaque positivo, né? O Giai ganhou muitos elogios na lateral direita, que era uma posição que vinha sendo criticada. O Alan entregou uma grande partida também. O Flaco Lopes, depois do Abel citar os jogadores convocáveis que estavam devendo, também entregou. Então o Palmeiras comemora bastante essa vitória, que ainda teve um gol de Paulinho, né? Um jogador que vinha entrando, ganhando minutos, e ele no Maracanã conseguiu marcar após mais de 300 dias sem marcar. Então é muito importante para um Palmeiras que vinha sob desconfiança. Inclusive essa formação que entrou em campo, Lu, foi a mesma que perdeu para o Cerro Porteño e gerou muita irritação na torcida, e até essa nota antecipada da Mancha Verde. A gente trouxe a informação na semana passada que a Mancha ia avaliar os jogos contra o Cruzeiro e o Flamengo para tomar uma posição. Imagina se eles tivessem esperado o jogo contra o Flamengo, hein, Lu? Pois é, PVC, a gente trouxe, né, aquele comunicado forte da Mancha pedindo a saída do Abel, xingando e tudo mais. Será que a torcida, ou essa parte da torcida organizada, vai mudar a postura a partir de agora? E como é que fica essa relação, tanto com o clube quanto com a maior parte da torcida do Palmeiras? Não, eu acho que vai ter uma divisão do estádio na quinta-feira contra o Júnior. Porque a Mancha não vai cantar o nome do Abel e o estádio vai. E as outras torcidas uniformizadas vão também, a Porcos e a Savoia vão cantar também. A Tupi, o que restou da Tupi, todo mundo vai cantar. Então vai ficar uma divisão entre Mancha e o resto do estádio, como teve no ano passado, que não é bom para o estádio. Para o ambiente do agora no Bank Park não é bom. No ano passado, e eu estou falando o tempo inteiro, toda essa crise da torcida uniformizada com o time tem a ver com a emboscada da Máfia Azul em outubro de 2024. Uma coisa não está desvinculada da outra. E porque você precisa dar respostas. Não tem uma disputa interna por poder na Mancha. Não existe isso nesse momento. Talvez eu tenha me colocado mal na quinta-feira. Mas existe uma necessidade de dar respostas para partes de torcedores que estão querendo dizer assim: pô, vocês não sei o que lá, vocês não estão fazendo nada. Vocês não se posicionam. Vocês não se posicionam. Aí você vai e se posiciona. Aí você se posiciona na quinta-feira, o time mete 3-0 no Flamengo. É uma vitória do Palmeiras sobre o Flamengo no Maracanã desde 79. Envelheceu mal demais, né? Envelheceu mal demais, exatamente. Esse post da Mancha envelheceu mal demais. O Palmeiras, por uma geração de palmeirenses, o 4-1 de 9 de dezembro de 79 é marcante. Depois teve 4-2 nos anos 2000. Fala, Flávio. Não, é só para um contexto. Um dos trechos da nota da Mancha diz presente vergonhoso. E isso incomodou muito a diretoria do Palmeiras, porque o Palmeiras tá vivo em todas as competições, né? É óbvio que a situação da Libertadores é incômoda, mas com empate classifica. O Palmeiras só tem 4 derrotas no ano. E se a gente pega as últimas 19 rodadas do Brasileirão, isso contando do ano passado, o Palmeiras só perdeu um jogo, que foi contra o Vasco após o título do Campeonato Paulista. Então imagine você, torcedor de qualquer time, assistindo 19 rodadas do Brasileirão
e seu time só perdeu uma e tem 13 vitórias e 4 empates. Então, esses números mostram para a direção do Palmeiras que o trabalho que vem sendo feito está sendo bem feito, e eles continuam ignorando esse discurso que vem do extracampo. Tanto é que, como você falou, Lu, a Leila Pereira, após a vitória, foi às redes sociais reiterar o apoio ao Anderson e ao Abel, e hoje é aniversário do Anderson Barros, e mais uma vez a presidente fez uma nova publicação para elogiar o diretor de futebol. Pois é, Fá, que impacto pode ter na Libertadores, né? Pensando em todo esse contexto, toda essa relação com a torcida e uma vitória, né, por 3-0 no Maracanã, diante do Flamengo. O Palmeiras não vencia o Flamengo no Maracanã, havia 11 anos. 11 anos. Vai lá e vence desde 2015, né? Então tinha muito tempo. É uma vitória, assim, que realmente é bastante emblemática. E logo depois desse posicionamento. Pensando em Libertadores, claro, a gente imagina que o Palmeiras vai classificar, é muito difícil não passar. Mas ainda assim, né, corre algum risco. Que impacto pode ter no meio da semana? Eu acho muito positivo, Lu. Acho que todo mundo fala, o Flamengo estava realmente, isso é real, né? O Flamengo estava amassando o Palmeiras ali nos 20 minutos até a expulsão do Carrascal. Mas se o Carrascal não tivesse sido expulso, a gente não sabe o que ia acontecer. A verdade é essa. Pode ser que esse ímpeto, porque essa é uma estratégia do Flamengo, né? Sempre vai pra cima, encurralando o adversário nesses minutos, 20 minutos iniciais. Depois a gente não sabe o que poderia acontecer. O Flamengo poderia recuar um pouco, tentar usar outra estratégia, enfim. E esse 3-0, ele é muito definitivo para poder... o resultado, né? O placar é muito definitivo para poder dar moral para esse jogo da Libertadores. Eu acho que lá no Maracanã, contra o Flamengo, é tudo que o Palmeiras precisava para ir calmo. Viu, tia Leila? Estão todos calmos aqui, os palmeirenses. Conversei com eles aqui, ela mandou o post, né? Vocês estão calmos agora? Eu adoro esse sarcasmo Estão mais dela. calmos? Eu adoro o sarcasmo gosto dela. também. Estão todos calmos agora? Então, eles estão todos calmos, tia Leila, aqui tá tudo bem. Então, acho que o Palmeiras vai bem confortável para a parada para a Copa. PVC, você gosta desse estilo Leila Pereira? Muitas vezes sarcástica, PVC não vai gostar, debochada. porque ele é mais sério. Ou você acha que é uma provocação gratuita à torcida? Eu acho arriscado. Eu sei. Arriscado, sem dúvida. Porque o PVC é um cara sério, centrado. Eu sou mais debochado. Acho arriscado, sim. Acho que a Leila faz um bom mandato, indiscutível que ela faz um bom mandato. 2 bons mandatos, ela é uma excelente presidente do Palmeiras, não tem discussão disso. Você pode discordar de pontos e outros pontos específicos. Não vou entrar nesse mérito da questão da gestão no clube social, por exemplo, que eu posso ter restrições ou não ter restrições. Que ela faz um grande mandato, não tem dúvida que ela faz um grande mandato. Acho arriscado. Acho que uma postura os grandes estadistas, e não quer dizer que ela não seja, não provocam o seu povo. Você não tem um Winston Churchill dizendo... Vocês estão todos calmos. Mas isso é uma posição de cada um, né? Cada um tem seu estilo de liderança. Ela tem um estilo de liderança dela que tem dado muito certo nesses últimos 4 anos. Eu não sei se ela fala para a torcida como um todo ou para uma parte que pega mais no pé dela ou que tem questões políticas ali envolvidas, como é o caso da Mancha. Talvez seja Esse post especificamente eu achei que ela foi muito feliz, porque tinha o post da Mancha 1 dia antes, 2 dias antes, falando que não ia mais apoiar o Abel, pedindo fora Abel, totalmente desnecessário, sem contexto. E aí, quando ela posta "Vocês estão todos calmos", eu acho que tem tudo a ver com o momento ali pré-clássico, né? Que é um clássico nacional do jogo com o Flamengo. Esse post especificamente, tá, PVC? Não, eu achei que ela foi provocativa e o recado foi dado diretamente a quem precisava receber. Eu me manifestei contra o post da Mancha, discordando do que a Mancha tinha dito. Discordei em rede social e discordei no texto no blog. Respeito todas as posições, porque democracia, sobretudo, quando a gente sabe divergir. Mas eu divido.
Não, sem dúvida, e é importante isso, né? Que a gente tem opiniões diferentes, tá todo mundo aberto aqui às opiniões contrárias, felizmente. Agora, falando em opiniões, quero saber, hein, Brás, as opiniões sobre Rossi. Rossi saiu desse jogo muito criticado, muita gente acha que, inclusive, ele deve ceder lugar a um outro goleiro, que o Andrews deve ter oportunidades, ele que ainda não entrou em campo com o Leonardo Jardim, com o Felipe Luiz sim, mas com o Leonardo Jardim ainda não. E pelo discurso, o Leonardo Jardim reforçou ali o apoio ao Rossi, né? Porque o Palmeiras ainda vai continuar. Então eu não tiraria o Rossi nesse momento, não. Não quer dizer que ele esteja o tempo inteiro bem. E claro, né, nesse gol do Paulinho, muitos méritos do jogador, né, que ontem jogou, fez o primeiro gol desde esse retorno aí da lesão. Momento de muita emoção, né, até confusão ali na hora da comemoração, que ele dá uma provocada, isso gerou ali um bafafá danado na hora do jogo. A gente vai falar mais sobre isso. Mas antes eu vou com a informação do Latifi, porque o Palmeiras ainda vai continuar usando o Paulinho ali, né, em doses homeopáticas, né mesmo, Latifi? Por mais que ele tenha feito gol, mostrou que fisicamente está bem, né? Mas ainda Palmeiras tem todo o cuidado do mundo para não correr nenhum risco de ele se machucar de novo. É isso, Latifi? Pois é, Lu, uma prova disso, o Paulinho ele disputou cerca de 9 minutos contra o Flamengo e o Palmeiras se reapresentou hoje. O Paulinho, ele ficou fazendo trabalho na parte interna com os titulares na partida, fazendo um trabalho de recovery, ele não foi a campo hoje. E isso explica um pouco esse trabalho que o Palmeiras está fazendo, de respeitar muito as dores que o atleta tem sentindo. Ele fez um gol, né, contra o Flamengo, então isso é muito comemorado internamente. Mas o plano segue entregar o Paulinho após a Copa do Mundo com condições de disputar mais de 45 minutos. Nos últimos jogos ele chegou a jogar 10, 15, 20 em algum momento. Só que o Palmeiras prepara o Paulinho para jogar 45 minutos ou mais depois da Copa do Mundo. Claro que ainda não vai ser os 90 para ser o titular absoluto da posição, mas é aquilo, o Palmeiras vai fazer um trabalho bem gradual com ele por todo esse período que ele ficou fora e vai ser só a conta-gotas mesmo até essa parada. É por aí, gente, tem que ter todo cuidado mesmo, PVC. Ele fala, mesmo antes, né, ele já estava ali 30 minutinhos, agora vai aos poucos, mas pelo menos ontem conseguiu contribuir de uma forma efetiva, né, fazendo gol aí pro Palmeiras. Quem falou que ele ia estar no ápice físico depois da Copa? Põe o dedo aqui. Mas aqui, eu tenho um ponto. O Latifi falou que vai colocar ele 45 minutos depois da Copa. Eu tô achando que ele vai jogar como titular depois da Copa. Não, depois da Copa tem uma outra história. Pode ser 45 minutos porque tem uma cautela, mas depois da Copa você tem 40 dias para trabalhar fisicamente, para ele se aprimorar, para ele voltar para o ápice dele, mas com todo o cuidado. Acho que a frase sempre foi essa: o Palmeiras não quer o Paulinho para domingo contra a Chapecoense. O Palmeiras quer o Paulinho para 3 anos e meio. Era 5, né? Foi reduzindo. Se for nesse ritmo, ele joga meio, né? Porque 45 minutos, 45, Tem né? que dar uma acelerada, Mas ele fez um gol contra o Botafogo, que classificou para as quartas de final do Brasil do Mundial. Faz um gol contra o Flamengo. Já valeu o investimento. Que acaba com um tabu de 11 anos no Maracanã. PVC, coloca a taxa aí. PVC falou que já valeu o investimento no Paulinho. Não se trata disso. O Paulinho é um grande jogador. O Paulinho é um jogador gigante. Você sabe a história do casamento do Cícero Souza, da CBF? Que eu adoro contar esse bastidor, né? O Paulinho tinha acabado de... O Palmeiras estava tentando contratar o Paulinho em janeiro de 24, dezembro de 23. Ele chegou em 25, 24. Janeiro de 24. Latifi conhece essa história, né, Latifi? Aí tava o casamento do Cícero Souza, tava o Rodrigo Caetano, do janeiro de 23. Rodrigo Caetano, Cícero Souza, que estão os dois na CBF hoje. E aí tinha mais uma galera e o Abel se aproximou do Rodrigo Caetano e disse: tu contrataste o único jogador que eu queria contratar, pá. O único. Qual jogador? Paulinho. Tu contrataste o único que eu queria. Aí quando ele contratou o Paulinho finalmente, quase 2 anos depois, o Paulinho não conseguiu chegar no melhor cenário porque ele teve a fratura por estresse.
E aí tem um problema físico que é gerado pelo próprio corpo, pela maneira como ele pisa, pela maneira como ele corre. O jogador é extraordinário e não está conseguindo jogar. Tem um drama que o Palmeiras está tentando resolver, está resolvendo, tanto resolveu que ele voltou a jogar no tempo que se determinou entre o Paulinho e entre o Departamento de Saúde e Performance do Palmeiras, e ele está voltando para fazer gol em jogos importantíssimos, porque ele tem a capacidade de decidir assustadora. Só que todo mundo quer, inclusive o Paulinho, que ele possa jogar mais tempo, mais minutos, mais jogos, decidir Sem mais dúvida. vezes. O negócio é a estrela do cara, né? Que ele Ele é titular do Palmeiras? É. Sim, se ele 100% sim. E tem uma estrela, meu Deus do céu, hein? Minha mãe mandou escolher esse daqui, sai. É? De olho fechado? Qualquer um? Não, Flaco, você não tira o Flaco pra pôr o O Paulinho. Flaco pode ser vendido depois da Copa. tá, pode acontecer tudo bem, milhão de tem muita coisas. coisa Vala pra pode ser vendido depois da acontecer. Copa. Convocação da Argentina Você não dia tira 30. o Vitor Roque pra pôr o Paulinho. Não, o Vitor Roque não, mas você pode jogar com Você o Paulinho e tira o Vitor o- Roque. E Flaco? Depende de como vai estar o Flaco. Você pode Tá conseguir vendo? Não é tão fazer... fácil assim responder não, hein, gente? Eu acho Paulinho no ápice. Ele tira o Alan. Unidune, Certeza. Aí Vai tem o sobrar. Alan, Minguê. mas Vai sobrar pro garoto que fez chover no Maracanã. Certeza. Foi o melhor em campo no Maracanã. É, exatamente. Mas aí você vai jogar com 3 homens de frente. Ô, galera aqui do chat. É, o que vocês acham? Agora que eu consegui logar esse computador aqui, gente. Que vocês consegui. acham aí? Vocês acham? Paulinho Bem é titular absoluto do Palmeiras ou não é tão simples assim? Latifi- Palmeirenses que hoje estão aqui, audiência maciça, hein, de palmeirenses aqui hoje, me respondam aqui. Diga, Latifi. Então, a Fabíola citou o Alan, né? E o PVC também falou da situação do Flaco Lopes. O Alan, ele fazia um 26 tímido, né? A gente lembra que no final do ano passado ele terminou em alta, principalmente depois da noite mágica contra a LDU, onde ele foi o grande destaque. E ele entregando esse jogo grande às vésperas da janela de transferências, de certa forma também é uma questão dentro do clube, porque o Alan, ele é um dos nomes que já foi cotado a saída do time na temporada na última janela, e o Palmeiras segurou, e o Palmeiras prevê 400 milhões em vendas e ainda não fez nenhuma grande venda. Então o Alan pode ser esse jogador a ser negociado agora no meio do ano, lembrando que ele já tem uma idade mais avançada para o futebol europeu, né? Os europeus gostam de buscar os garotos quando completam 18. O Alan já tem 22, e como ele já foi procurado na última janela, existe uma expectativa de valores astronômicos também chegarem agora quando a janela abrir. PVC, essa é a tendência mesmo, porque o Palmeiras já se esforçou. Palmeiras também, né? Quando o clube é estruturado, tem dinheiro, não precisa se desfazer de suas promessas, de suas joias, por qualquer coisa. Então, o Palmeiras já bateu o pé para manter o Alan e, claro, né, ele mostra a sua importância dentro de campo do ponto de vista esportivo. É uma tendência a saída do Alan no meio do ano? Se tiver proposta, negocia. O Palmeiras vai tentar negociar e segurar para integração em janeiro, mas o Palmeiras precisa vender jogador. O Palmeiras precisa vender jogador porque bateu o primeiro trimestre com uma receita menor do que se esperava. Então tem que vender jogador. Tô de olho aqui nas mensagens. Será que eu leio no intervalo ou agora, hein? Imagina o São Paulino ouvindo essa frase do PVC, o corintiano ouvindo essa frase, o Palmeiras precisa vender jogador. Eu fico imaginando os adversários ouvindo essa frase. É de tremer. Enfim, agora, Brás, pelo lado do Flamengo, a gente tá aqui, né, falando do Paulinho, esse otimismo do Palmeiras em relação a ele. No jogo gerou uma confusão danada, né? A comemoração dele, honestamente, eu não vejo nenhum problema na comemoração do Paulinho, gente. Eu acho que é do jogo, não é agressivo, não é violento, eu acho que foi uma provocação sadia. E até na leitura labial a gente vê ele falando, eu sou daqui, né? Foi criado no Vasco e tal. Pra mim não teve nenhum problema, mas jogadores do Flamengo não gostaram nada, começou a confusão. Varela, né? Isso aí ainda tá pegando por aí, Brás? Então, de fato os jogadores do Flamengo não gostaram. Começou no campo, né? A Fabíola citou o Varela, teve o De La Cruz. O primeiro a chegar, inclusive, foi o De La Cruz. O Varela chega depois ali no Paulinho. E depois do jogo, na zona mista ali, né? Quando os jogadores passam ali pelos jornalistas, o Léo Pereira deu uma declaração também dizendo que não gostou, que achou desrespeitoso e tudo mais. Teve duas situações, né? Teve o gesto do silêncio do Paulinho, né? E outra coisa que o pessoal ficou meio na bronca foi que ele passou por cima do escudo do Flamengo. Ali vocês estão vendo a imagem, aquele escudo ali
perto da bandeirinha de Sim, escanteio, depois sim. ele passa por cima desse escudo, então esse é outro ponto que eles reclamaram bastante. Enfim, aí o Léo Pereira, depois do jogo, também falou e ficou essa bronca, né? E aí depois lembraram que o Bruno Henrique já fez gesto de chororô, jogo contra o Botafogo e tudo mais, mas o fato é que eles não gostaram da provocação do Paulinho. Fala, torcedor do Verdão, colocamos uma sonora crise em cima do Flamengo, né? Estão falando mal aí do treinador, estão falando mal do goleiro, o goleiro não pôde fazer nada, torcedor. Palmeiras ali venceu com bastante autoridade, na minha opinião, ele foi o melhor jogador em campo, viu? Ele evitou ali uma grande e sonora goleada do Verdão, maior ainda. Brincadeiras à parte, o Verdão agora foca totalmente no seu próximo desafio. Quinta-feira, Libertadores, o Verdão vai com bastante moral aí para esse confronto. Depois, né, torcedor? Uma vitória desse tamanho vai entrar para a história, viu? E sem falar que dá bastante confiança. Confiança a gente sabe que é uma peça fundamental aí no futebol profissional. Palmeiras teve algumas boas novas aí nesse confronto contra o Flamengo. Uma delas é o Paulinho, né? A gente pôde acompanhar aí no programa com o PVC dando um show aí na sua análise, que depois da Copa do Mundo, provavelmente Paulinho, se continuar logicamente nessa toada, né? Porque o Palmeiras tem grandes jogadores que inclusive vão retornar ali das suas seleções, jogadores que vão retornar também de contusões, como é o caso do Piquerez, também o Vitor Roque, tá fazendo muita falta no Palmeiras, né? Mas exclusivamente nesse confronto contra o Flamengo, não fez muita falta, né, torcedor? O Palmeiras jogou muito bem, o Paulinho jogou demais. Paulinho, a gente sabe da categoria desse jogador, é uma pena aí que ele já está praticamente mais de um ano sem ser totalmente utilizado ali pelo Verdão, pelo técnico Abel Ferreira. Abel Ferreira está usando o jogador, como ele falou ali numa entrevista coletiva recente, a conta-gotas. O departamento médico do Verdão está tomando todos os cuidados com relação ao Paulinho para que ele possa emendar uma sequência de jogos e também não ter uma lesão muscular, que seria muito ruim aí para um jogador voltando de uma lesão tão grave. Mas na minha opinião, depois da Copa do Mundo, que vai ficar praticamente 40 dias se preparando na parte física, eu tenho certeza que o Paulinho vai poder ser titular do Verdão, vai poder contribuir, vai voltar até aquela fase que ele tinha no Atlético Mineiro, porque qualidade a gente viu que ele tem aí nesse confronto contra o Flamengo, e é um jogador que também tem muita personalidade, viu? Provocou o time carioca, que não aceitaram ali essa derrota, né? Não aceitaram a comemoração do Palmeiras, que foi legítima, totalmente normal. Todos os jogadores ali comemoram quando fazem o gol, ainda mais fora de casa, né? Então, torcedor, é uma vitória que vai entrar para a história e ficar na memória do torcedor palmeirense e também dos jogadores do Verdão por muito tempo. E eu vou ficando por aqui. Deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, até uma próxima, galera.